Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver aqui sobre declividade em topografia e também vamos associá-la com inclinação de rampas em estradas. Na verdade, as duas partem do mesmo princípio, é a mesma situação. E nós vamos ver dois exemplos, um para cada uma das situações. Então, nós temos aqui, primeiro a explicação sobre o que é a nossa declividade, quais os elementos que compõem. Então, nós estamos partindo de dois pontos. Eu tenho um ponto A e um ponto B. E existe uma inclinação entre esses dois pontos. Essa inclinação, pessoal, não pode ser qualquer diferença de nível de terreno, um talude e assim por diante. Ou até mesmo qualquer inclinação de rampa de uma estrada que está sendo ali um perfil longitudinal e assim por diante. Então nós temos aqui que sempre tendo trabalhado a distância de A para B. Vejam que a distância inclinada de A para B, a distância horizontal de A para B e a a diferença de nível de A para B. Por que de A para B? Isso é importante porque se fosse de B para A, isso seria diferente. De A para B, nós temos aqui uma rampa ascendente, uma inclinação aqui, vamos considerar em subida. Tá? E isso nos dá um valor positivo de declividade. A inclinação dessa rampa é considerada positiva quando ela está subindo, quando nós temos um aclive. Se, por acaso, nós tivéssemos uma outra situação, se fosse de B para A, nós teríamos aqui uma rampa nessa situação em declive, uma rampa descendente, e nessa situação seria considerado um valor negativo para a nossa inclinação. Tá? Então, é importante a consideração do sentido em rampas. Tá? Ainda podemos tirar daqui, se tivéssemos um plano de referência, poderia ser trabalhado com cotas. Então, lá em estradas, por exemplo, nós só trabalhamos com cotas, diferente aqui de outras situações. Então, a cota de A seria aí do plano de referência até o A, até o ponto A, ou para o B seria o plano de referência para B. Nós temos que essa inclinação, esse ângulo aqui de inclinação que nós temos, ele pode ser definido muito fácil, através da sua tangente. Então, a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. A diferença de nível entre os pontos A e B sobre a distância horizontal entre esses dois pontos. E isso vai nos dar exatamente a nossa declividade, para resolver e descobrir realmente esse alfa, você tem que isolar ele. Então, vai ficar no final o arco tangente da diferença de nível de A para B sobre a distância horizontal de A para B. E isso vai nos dar aí a inclinação da rampa ou declividade do terreno, que é o que nós buscamos nesse caso. Ainda pode ser feito de uma outra forma, através da porcentagem. Então, a nossa inclinação ela também pode ser dada em porcentagem. Eu acho interessante enxergarmos o que está acontecendo quando enxergamos a distância em porcentagem. Então, vamos fazer um exemplo aqui hipotético. Vamos imaginar uma rampa aqui específica, qualquer, com 1% de inclinação. Se eu tenho essa rampa com 1% de inclinação e, por um acaso, eu tenho aqui o deslocamento, uma distância entre os dois pontos aqui, inicial e final dessa rampa, de 100 metros, isso quer dizer que o meu deslocamento vertical dessa rampa aqui, considerando uma inclinação de 1% e uma distância horizontal de 100 metros, vai ser de 1 metro. Tá? Ou seja, 1% quer dizer que está variando 1 para cada 100 metros. Se eu mudar esses dados de metros para quilômetros, vai continuar sendo 1 a cada 100. Tá? Essa é a ideia de se trabalhar com inclinação em porcentagem. Tá? Uma outra informação importante que nós temos aqui nessa situação é que nós podemos descobrir valores que talvez não tenhamos. Por exemplo, em campo é muito mais fácil, deixa eu só apagar aqui um instante, em campo é muito mais fácil você fazer, tirar a medida da distância inclinada dos pontos, porque considera aqui um talude, por exemplo. Você tirar a distância inclinada, tirar a diferença de nível entre eles, mas não a distância horizontal. Então, como seria possível descobrir essa distância horizontal? Basta você pegar essa aqui em Pitágoras, o quadrado aí da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você pegar ele e isolar essa distância horizontal, como você tem o valor da distância inclinada e da diferença de nível entre os pontos, você consegue descobrir o valor da distância horizontal.
Beleza? Então, com essas três equações, você consegue resolver tudo relacionado à declividade em topografia ou em estradas. Vamos agora para os exemplos. Nós temos aqui, né, no nosso primeiro exemplo, uma situação igual à anterior, onde nós temos a diferença, né, entre os pontos A e B. Então, só que os valores foram dados, né? Então, a nossa diferença de nível entre os pontos A e B dado foi de 9,375 metros e a distância horizontal entre os pontos foi de 132,670 metros, né? Utilizando a equação anterior para resolver, né, e descobrir o nosso ângulo alfa aqui, nós vamos ter que a diferença de nível sobre a distância horizontal, né, e eu preciso tirar o arco tangente desse resultado aqui. Fazendo isso, nós vamos ter o valor angular aqui de 4,0420331328,4. Eu preciso de todas essas casas para garantir a precisão do meu levantamento. Lembre-se que qualquer arredondamento aqui, né, eu vou estar gerando erros futuros, tá? Eu posso apresentar o resultado dessa forma, tá? Em graus decimais ou também em graus, minutos e segundos. Então, fazendo a conversão aqui de graus decimais para graus, minutos e segundos, né? O nosso alfa vai ter esse valor aqui. Ainda temos a situação da inclinação em porcentagem, né? Então, substituindo os valores aqui, né, da nossa diferença de nível e distância horizontal, nós vamos ter que a inclinação da nossa rampa, né, em porcentagem vai dar 7,0664053667. Nossa, de novo, um número muito grande. Novamente, eu preciso de todas essas casas. Mas aí se eu for apresentar, no caso, esse valor aqui na rampa, né, o valor final, eu vou apresentá-lo como 0,07%. Aqui eu posso arredondar, tá? Mas eu não posso já utilizar o valor arredondado de início. Se eu for partir para cálculos posteriores, eu preciso desse valor inteiro. E por último, né, nesse caso aqui não foi dada a distância inclinada, mas sim foi dada a distância horizontal e a diferença de nível. Então, né, só para utilizar a nossa última equação, né, vamos descobrir a distância inclinada resolvendo, tá, essa equação aqui e descobrimos que a nossa distância inclinada é de 133,001 metros. No nosso segundo exemplo, tá, nós temos aqui uma situação mais comum para estradas, tá, onde nós temos o estaqueamento e a cota dos pontos A e B. Nessa situação, nós vamos utilizar a mesma forma, tá, que nós vimos lá, né, nessa outra situação de topografia, né, a inclinação de rampas aqui. A diferença é que está se trabalhando com cotas, né, então tem um plano de referência. Eu consigo descobrir, né, a diferença de nível trabalhando com essas cotas. Então, de uma forma mais simplificada, isso daqui que nós estamos vendo, né, a inclinação, a diferença de nível e a distância horizontal, ela pode ser vista dessa forma, né, como normalmente é vista lá em estradas, tá? Então, a nossa inclinação, né, em engenharia, né, muitas vezes é trabalhada como I, tá aqui. Eles representam exatamente a mesma coisa. A diferença de nível entre os pontos, tá? Nesse caso aqui ele está sendo trabalhado como ΔH, né? Uma diferença de altura, por assim dizer. E, né, por último, né, a nossa distância horizontal entre os dois pontos, tá sendo chamada aqui somente de distância, D, tá? Então, feitas as considerações, nós podemos aí continuar os nossos cálculos. Nós temos aqui, né, queremos, né, descobrir a inclinação dessa rampa. Eu não sei, é desconhecida. Para descobrir a inclinação da rampa, eu vou isolar a minha inclinação, né, e passar o D dividindo aqui a diferença de nível. Para descobrir, né, essa diferença de nível, eu posso usar minhas cotas. Como os dois partem do mesmo plano de referência, no momento que eu subtrair um valor do outro, eu vou ter a diferença de nível entre os dois pontos, né? 58,85 metros. Eu também preciso da minha distância horizontal, e para isso eu tenho que trabalhar com estaqueamento. Bom, esse estaqueamento inicial aqui da estrada, né, dada, é zero, né? Então ele não vai influenciar, eu só preciso transformar esse lado de estacas aqui. Fazendo a conversão aqui de estacas para metros, eu vou ter que a minha distância horizontal total é de 2.354 metros, tá? Então, substituindo nos nossos valores aqui da inclinação e fazendo essa conta, né, nós vamos ter que a nossa inclinação é de 0,025 ou, né, a inclinação dessa rampa é de 2,5%, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que
tenha ficado claro para vocês toda a situação de declividade e inclinação de rampas. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, que eu faço de tudo para responder, e até uma próxima.